Essa semana estava relendo o Sermão da Montanha e meditando especialmente em dois versículos bem conhecidos, dizendo que vós sois o sal da terra. Depois outro versículo diz, vós sois a luz do mundo. E meditava naquilo no meu coração, escrevia algumas notas, e aí meu coração foi se expandindo para todo o Sermão do Monte. E o Sermão da Montanha é a maior coletânea de princípios básicos do cristianismo encontrada nos evangelhos. Eu não sei exatamente como aconteceu, mas a gente sabe exatamente o lugar em que aconteceu, a gente sabe o processo, que foi um sermão, mas qual foi a motivação do Senhor de fazer esse sermão? E nesse sermão colocar os princípios básicos do cristianismo, um a um, colecionados num só bloco, onde Mateus coloca entre os capítulos 5, 6 e 7. Esses 3 capítulos reportam a mensagem toda do Senhor Jesus. E aí Jesus, como aqueles rabinos antigos, aquele rabi dos tempos antigos, anunciou às multidões como devemos nortear a nossa vida e nos ensinou então esses valores básicos do andar com Deus e dos relacionamentos que desenvolvemos em nosso caminhar da vida. Morbeck aqui está com uma equalização horrível, não sei como é que está isso aí, está meio médio, meio agudo, não é? Então se você puder dar uma ajeitada que está me irritando aqui, desculpa, tá? Tem pouca coisa que irrita um pregador, mas som eu vou lhe falar, né? Porque a gente fica meio perdido, especialmente quando dá microfonia aqui. Bom, eu queria começar a olhar para esse Sermão da Montanha. E nesse Sermão da Montanha começa com as bem-aventuranças. E o primeiro princípio tem a ver com toda essa coletânea das bem-aventuranças, tá? O princípio é muito simples. Vocês são benditos abençoadores. Primeiro princípio, todo cristão, todo aquele que teme o Senhor Jesus, todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador, pode guardar esse princípio no seu coração. Você é bendito e abençoador ao mesmo tempo. Graças a Deus. É tão forte isso que a gente vai encontrar no Velho Testamento, não é? Dizendo que lá no Velho Testamento que não tem problema, você não precisa ficar preocupado com macumba, com quibum, sei lá o que, tá? Não tem problema, quimbanda, né? Que não sei o que, papapá, não tem problema, porque não pega, porque você é abençoado de Deus. Você é abençoado quando você sai de casa, você é abençoado quando você entra em casa, você é abençoado quando você se deita na cama, você é abençoado quando você se levanta da cama, você é abençoado quando você está caminhando, você é abençoado quando você está sentado, porque Deus é quem lhe abençoa. E Jesus coloca isso de uma maneira muito interessante nas bem-aventuranças. Ele vai dizer que nós somos abençoados, mas também somos abençoadores. E essa bênção, ela está condicionada a essas duas coisas. Se eu recebo a graça de Deus, eu não posso enterrar essa graça, e eu tenho que ser alguém que está participando da ação da graça nessa terra. E aí então vem essas bem-aventuranças. Quando é que nós somos abençoados? Se é que a gente poderia perguntar isso ao texto. Verso 3 vai nos ensinar assim: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Quando é que nós somos abençoados? Quando quebramos o nosso orgulho e nos submetemos a Deus. E este é o valor que, de uma maneira primeira, deve ser buscado em nossas vidas. Não é possível ser abençoado
nem abençoar em nome e no poder do Salvador, se não aprendemos a lição básica do caminhar com Deus, que é submeter-se a Ele como Deus e Senhor das nossas vidas. E então Jesus vai dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que se quebrantam debaixo do Senhor, que sabem que não são e que buscam aquele que é eternamente, para que possam viver a vida cristã. Quando nós quebramos o nosso orgulho e nos curvamos diante de quem é o Senhor, aí nós somos abençoados. Quando assim fazemos, Ele não nos dá apenas uma bênção, e é isso que é tremendo aqui nesse texto. Ser abençoado por Deus não é receber uma bênção. Ser abençoado por Deus não é receber o milagre quando você está doente, quando está faltando grana, quando tem uma situação acontecendo na vida, porque na perspectiva de Deus isso é muito pouco. É muito pouco. E aí o tamanho dessa bênção, quando você se coloca debaixo dessa autoridade do Senhor, é fora do normal, não tem dimensão. E aí Jesus está dizendo: vocês são abençoados porque o Senhor vai dar para vocês o reino todo dele. Está entendendo? É uma bênção muito, mas muito maior do que a gente poderia mencionar, pensar. Eu tentei explicar aqui para mim mesmo o que seria o reino inteiro de Deus. E essa é uma teologia, tem gente que escreveu livros e livros sobre o reino de Deus, né? Queridos, o reino de Deus se manifesta aqui na terra, se manifesta no céu, se manifesta na amplitude da infinitude de Deus. Aqui na terra, os sinais da presença do reino se manifestam com a nossa fé, com os milagres, com demônios sendo expulsos, com pessoas sendo salvas, com sociedades sendo transformadas pelo poder de Deus, não apenas pessoas. Mas isso é muito pouco, porque quando a gente pensa na dimensão eterna, na grandeza de Deus, o reino é muito maior. Eu não saberia explicar tudo isso. A gente pode escrever livros e livros, porque Ele fala de um Deus infinito. Mas Ele nos fez herdeiros dos seus tesouros eternos. Ele nos faz participantes do seu poder. Ele não estava apenas falando do céu, mas estava falando também da invasão do reino de Deus na terra, das intervenções do Altíssimo, das revelações da sua glória. Ele estava falando das manifestações do Espírito Santo, das libertações do Senhor do poder de Satanás. Ele estava dizendo que quando nós nos colocamos debaixo da potente mão de Deus, Ele, a seu tempo, nos exalta. E a grande lição é: você quer ser abençoado? Quer ser abençoador? Então, se coloca debaixo da autoridade de Deus na sua vida. Tem um segredo para ser abençoado. É deixar Jesus ser o dono da nossa vida, o Senhor da nossa vida. Isso tem a ver com a maneira como a gente vai viver. Por isso, essa é a primeira bem-aventurança. Eu não vou viver mais segundo a minha cabeça. Eu não vou viver segundo mais as filosofias desse mundo. Eu não vou viver mais segundo aquilo que eu acho que é pró e contra, e eu faço o juízo de valor. Eu vou viver debaixo das ordens do Todo-Poderoso. E enquanto eu vivo debaixo das ordens do Todo-Poderoso, Ele vai me dar o seu reino. Isso na amplitude do que signifique.
Eu acho que uma das provas disso, a gente vai ter várias provas disso na Bíblia como um todo. A gente vai ter, por exemplo, no Velho Testamento, Moisés, né? Moisés, ele está vivendo um grande conflito no seu coração, no capítulo 3 e 4, não é, do livro de Êxodo. Porque esse conflito era: eu me coloco totalmente debaixo da autoridade de Deus, até acima daquilo que eu imagino ser certo e errado, até acima daquilo que parece ser coerente. E aí quando o Senhor diz para ele assim: volta para o Egito, ele está pensando como um ser humano, como eu e você. É louco. Eu sou condenado à morte lá. A hora que eu pisar o pé lá no Egito, não tem chance, eu vou ser preso e morto. E ainda mais, você está pedindo para eu ir falar com o Faraó. É ele que mandou me matar. Ele me conhece. E mais, eu vou lá chegar com a maior cara de pau e falar para Faraó: deixa o povo de Deus ir até o deserto para a gente sacrificar ele. Ele vai dizer: você é louco. Você vai sair com 600 mil, 1 milhão, cada um fala um número diferente de escravos aqui, para fazer um passeio pelo deserto. Que é isso? E a produção? Vamos fazer aí um feriado de 1 semana. Quanto vai custar para a economia do país parar todas as máquinas do país 1 semana? Porque eles eram as máquinas humanas. Deus, eu não vou não. Eu não vou não. E aí Deus começa a revelar o reino dele. E cada manifestação de milagre que vai acontecendo naquela conversa, era Deus dizendo: filho, se você for comigo, eu vou te dar o meu reino. E aí você vai lembrar da história das pragas do Egito, o mar aberto, da caminhada pelo deserto. E sabe, a gente não faz isso uma vez. Para ser abençoado e abençoador, eu tenho que me submeter ao Senhor sempre. E aí ele vai seguir a nuvem, porque Deus vai dizer para ele: segue a nuvem. E eu imagino todo mundo dizendo: ô maluco, não dá para seguir a nuvem, que você não vai chegar a lugar nenhum. Se o vento soprar para a direita, ela vai para a direita. Se o vento soprar para a esquerda, ela vai para a esquerda. Se soprar para o norte, se soprar para o sul, a gente vai ficar perdido. Ele disse: não, a gente vai estar perdido se não seguir aquilo que Deus colocou para a nossa vida. Primeiro princípio, então, para ser abençoado e ser um abençoador, primeira maneira de viver isso é: se coloca debaixo da autoridade de Deus. Rendição incondicional. Palavra de Deus, verdade absoluta para a minha vida. Segundo valor que é colocado aqui nesse princípio: ser abençoado e ser abençoador. Está no versículo 4, quando diz assim: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E aqui parece uma grande contradição, né? Você é feliz, porque bem-aventurado pode ser traduzido por feliz. Feliz quando chora. Bom, a gente pode chorar de alegria, né? Mas normalmente quando a gente fala em chorar, a gente não pensa em alegria, a gente pensa no quê? Tristeza, sofrimento, angústia, problemas, não é? Perdas, morte, não é assim mesmo? E aí de repente ele está dizendo: bem-aventurados, não é? Os que choram, porque serão consolados. O que Jesus queria ensinar é que quando nós choramos, mesmo que tenhamos a intenção de esconder a nossa alma, nós estamos revelando a nossa alma. É interessante esse negócio de chorar, né? Eu acho que todo mundo já pensou assim: eu não vou chorar, eu não vou chorar, eu não vou chorar. Não é verdade?
E aí, dependendo das circunstâncias, você continua dizendo: eu não vou chorar, eu não vou chorar. Ele chora. Não é verdade? E de alguma maneira, mesmo que eu não queira, quando eu estou chorando, eu estou revelando a minha alma. Eu estou me derramando, até pelo símbolo das lágrimas que caem. Eu estou me derramando, a minha alma, aquilo que vem lá do fundo, está se derramando. E é disso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo assim: olha, você é abençoado, e é abençoador, quando você derrama a sua alma na presença do Senhor. Porque aí você vai encontrar a felicidade daquele que é abraçado pelo Deus vivo. É interessante que, se tem uma coisa que irrita quem está chorando, é dizer assim: não chora. Não é verdade? Você já não está aguentando, você não quis chorar. Aí chega a pessoa e diz: não chora não. Assim, eu já estou tentando faz tempo não chorar, e agora que você está dizendo que vai não chorar, não consigo. Né? E aí parece que você é mais, né, fraquinho ainda, mas... Agora, se tem uma coisa que é tremendamente consoladora, é que, às vezes, as pessoas que não nos falam nada nessa hora, mas que simplesmente nos abraçam e choram com a gente, ou simplesmente nos abraçam, elas se tornam consolação para a nossa vida. E eu acho que é nessa figura que Jesus está trabalhando. Você é abençoado quando você derrama sua alma na presença do Deus vivo, porque de alguma maneira Ele vai abraçar você, vai carregar no colo e vai revelar a sua presença, presença consoladora, presença transformadora. No chorar na presença de Deus, nós derramamos as nossas emoções que às vezes estão trancadas dentro de nós, as nossas decepções, as nossas mágoas, as nossas desesperanças, e permitimos que Ele nos revele como Ele tem tratado cada uma destas questões. Há uma ilustração maravilhosa no livro dos Salmos. Salmo 56, verso 8 diz assim: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolhestes as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? Há vários anos atrás eu preguei um sermão sobre esse texto, e falei desse cuidado de Deus quando a gente derrama a alma. E nessa figura de linguagem, que isso é uma figura de linguagem, Deus está dizendo assim: olha, nos teus dias de sofrimento, eu não apenas assisti, e não apenas olhei, não apenas derramei graça sobre você, como eu contei os seus passos. Eu estou contando os segundos, os minutos, os centímetros, os milímetros do que está acontecendo na tua vida. Mas eu não estou só contando, eu estou mandando os anjos irem lá com um odre para recolher dos seus olhos cada lágrima, porque as suas lágrimas são preciosas demais para mim, e pode ter certeza que não existe nenhuma lágrima sua que seja inútil. Nenhuma. E mais, eu estou escrevendo no meu livro os detalhes de cada uma dessas coisas que tocam o seu coração. É como se Deus estivesse dizendo nessa linguagem poética: eu me importo.
Eu me lembro que algumas semanas depois que preguei um sermão, esse sermão, veio uma jovem que tinha o dom de pintar telas, e me deu de presente uma tela que ela havia pintado, dos anjos recolhendo as lágrimas. Linda, uma expressão daquilo que ela conseguiu enxergar na sua mente. Sabe, quando nós derramamos a nossa alma diante do Senhor, nada fica oculto para nós mesmos, porque Deus já conhece, mas nós às vezes não entendemos as nossas reações, nós não entendemos os nossos gestos, nós não entendemos, e às vezes são coisas malucas que a gente faz, reações estranhas que a gente tem, e que a gente não sabe entender, porque elas são o fruto dessa revolução dentro da nossa alma. E aí quando a gente derrama a nossa alma na presença do Senhor, nós nos revelamos a nós mesmos, e Deus tem a oportunidade de nos acolher na sua graça. E lá, a seu tempo, Ele vai revelar o seu poder, como fez com o rei Ezequias. É interessante o que vai acontecer com o rei Ezequias. O rei Ezequias, ele está doente. E é interessante que a Bíblia vai dizer que esse era um rei bom. Esse era um rei que estava fazendo uma reforma espiritual no meio da nação. Esse era um rei que tinha reaberto o templo, que tinha sido fechado durante muito tempo, que tinha redescoberto a lei de Deus e pregado a lei do Senhor, reinstalado a adoração ao único Deus. E de repente ele está vivendo uma situação horrível. Tem um inimigo, que era o rei da Síria, que vinha tomando todas as cidades fortificadas ao redor de Jerusalém. E se não bastasse isso, ele ficou doente. Doente para morrer. E aí recebe uma visita pastoral maravilhosa. Eu não sei se eu queria receber essa visita pastoral. Chegou o profeta Isaías e disse assim: eu tenho uma palavra do Senhor para você. Ele disse: aleluia, Deus está mandando uma mensagem para mim, diga! E ele diz assim: prepara a tua casa porque você vai morrer. E vai embora. E aí eu não sei descrever tudo que está ali naquele texto, e a gente tem que talvez conjecturar algumas coisas, porque o texto é muito simples, diz que ele virou para a parede e chorou. O virar para a parede para mim é que ele não queria que ninguém mais participasse do derramar da alma dele. E eu creio que naquela hora ele derramou a sua alma na presença do Senhor de alguma maneira, tão intensa e tão profunda, que quando Isaías chegou nas escadarias do palácio, o Espírito do Senhor falou: volta lá que eu tenho uma outra mensagem para ele. Vi as suas lágrimas. Uau! E acrescentei 15 anos à tua vida. E esse rei que vem destruindo tudo, eu vou pegar pelo nariz, como um boi bravo, que a gente pega uma argola e põe no nariz, e vou levar de volta para a sua terra. Toda vez que você se derrama na presença do Senhor, algo tremendo da graça de Deus acontece. Mas toda vez que eu me escondo da presença do Senhor, ou até me faço forte na presença do Senhor, eu perco o abraço consolador de Deus. Abençoado, abençoador,
A lição é, quando você se submete debaixo da potente mão de Deus, não é apenas algo legal, no sentido de ser da lei de Deus, mas é algo profundamente interior, da alma, porque eu me submeto e me derramo nas mãos do Todo-Poderoso. E Ele divide comigo o seu reino, e revela para mim a sua presença em todos os momentos da vida, até diante da morte. Eu me lembro de alguns anos que fui fazer uma visita a uma jovem que estava morrendo, e ela sabia que estava morrendo, e ela disse: eu quero ficar sozinha com o pastor e quero fazer algumas perguntas para ele. E ela disse para mim: pastor, eu sei que eu estou morrendo, e eu amo Jesus, eu creio na vida eterna, eu tenho comunhão com o Espírito de Deus, estou preparada para morrer, mas eu tenho uma dúvida. Eu falei: o que é? E eu estava imaginando que fosse uma dúvida teológica daquelas, e ela me faz uma pergunta que me desconcerta. Ela diz assim: pastor, morrer dói? Uau! Sei lá, depende. Mas aí o Senhor colocou em mim a seguinte resposta: querida, eu não sei se dói ou não dói, porque as pessoas têm momentos diferentes da sua passagem, mas uma coisa eu sei, que Jesus vai se levantar do seu trono e vai recebê-la de braços abertos para toda a eternidade. Sabe, quando a gente derrama a nossa alma diante do Senhor e submete à grandeza de Deus, esse Deus nos dá o seu reino, mas Ele revela a presença dEle conosco. Ele se revela. Eu não sei como, de que jeito, mas a revelação do Senhor vem sobre a nossa vida. E a gente pode ser guiado pela graça de Deus. Então, o desafio do Senhor Jesus aqui é: seja um abençoado abençoador. E quando a gente vive essa dinâmica de abençoar, ou melhor, de ser abençoado, não dá para a gente não viver a dinâmica de ser abençoador. Porque aonde a gente entra, a gente leva junto com a gente o reino de Deus. Por isso, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Você é um abençoado por onde você entra. O reino de Deus está entrando com você. E você é um abençoador porque leva o reino lá. Você é um abençoado porque o abraço de Deus te acompanha. Mas aonde você for, você vai levar o abraço de Deus para as pessoas que estão ali. E mesmo aqueles que não conhecem o reino e não conhecem o abraço de Deus, vão poder ver brilhar a luz de Deus em vocês. E aí, a bênção respinga. Isso quem dizia era o Nassif, né? Nassif dizia assim que quando Deus derrama a bênção, ela escorre da cabeça aos pés e ela vem com tanta força que bate no chão e respinga. Essa é coisa do Nassif, né? Mas ele está dizendo uma verdade. Essa bênção, quando é derramada sobre a minha vida, não fica só sobre a minha vida. Eu me torno um homem de paz, eu me torno aquele que leva a luz, eu me torno aquele que leva o reino, eu me torno aquele que leva a consolação do Senhor, porque nós estamos repletos disso na nossa vida. E se você não está repleto dessas coisas na tua vida, querido, então aprende. Se submete debaixo da potente mão de Deus e derrama a sua alma diante do Todo-Poderoso. E na medida em que a gente vive essas coisas,
a graça de Deus se revela na nossa fraqueza. Eu queria orar com você antes da gente celebrar a ceia do Senhor nessa manhã. E para nós esse é um tempo tão precioso, porque a ceia do Senhor nos lembra isso. Nós somos abençoados. Nós somos abençoados. Não tem como essa bênção ser derramada sobre nós se Jesus não tivesse tomado o nosso lugar na cruz. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Não tem como. Nós somos abençoados, porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. É por causa de Jesus que as mãos de Deus nos envolvem. E celebrar a ceia do Senhor é entender que somos abençoados. Mas ao mesmo tempo é um desafio para sermos abençoadores. Porque tamanha graça não pode ficar guardada debaixo do tapete ou em cima do armário de casa. Ela precisa ser levada, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Querido Senhor, nesta hora, quando lembramos da morte e ressurreição de Jesus a nosso favor, eu quero clamar ao Senhor para que derrame o Teu Espírito. Há pessoas aqui nessa manhã que estão dizendo: Senhor, se é verdade tudo isso que esse pregador está falando, faz isso na minha vida. E eu quero te pedir que nessa hora o reino de Deus entre na vida e no coração dessas pessoas. Se houver, Senhor, alguma opressão de Satanás, que o reino chegue destronando o inimigo. Se houver, Senhor, dores profundas da alma, que comece a haver cura pela ação do Senhor. Nessa hora, Pai, eu quero te pedir que o derramar da alma na Tua presença traga o Teu abraço, a Tua consolação. Fica com os Teus filhos e celebra conosco a vitória de Jesus, o nosso Salvador, que abriu essas portas de esperança e fé para cada um de nós. É aquilo que oramos no Teu nome, Senhor. Amém e amém. Queria convidar os diáconos a se